as pesquisas falam muito do feno, só que a gente sabe que é complicado. O feno não é uma coisa barata. É de ruminante. Você, às vezes, não tem na propriedade, você tem que comprar. Daí traz algum cascudinho, alguma coisa que você não quer. Então, tá, o feno foi o primeiro, mas a gente consegue desenvolver outras coisas que são interessantes, que dão resultado, que não são caras e que dá para usar. Porque também, se o cara gastar meio dia só para mexer com o enriquecimento, ele não vai fazer. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Aviário Podcast mais uma vez. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu converso com a professora doutora Ebiara Almeida Paz. Te agradecer por aceitar o nosso convite, professora Ebiara, e muito obrigada. Eu que agradeço, eu adoro conversar com vocês. Realmente os dois primeiros foram com café, mas agora com você é um prazer falar com você também. E sempre que precisar é só chamar que eu venho, com certeza. Que bom. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Pegasus Science, a solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Alltech, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. PPG Vet, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Novos. Líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. A gente agradece e fica feliz e provavelmente a gente vai te chamar de novo. Quero deixar a recomendação para o pessoal, né? Se alguém ainda não acompanhou, a professora Ebiara já veio aqui falar sobre bem-estar animal na avicultura, isso lá em 2023, depois, agora em 2024, sobre saúde intestinal, metodologia para avaliar microbiota, com uso de probióticos, inclusive. Então, acompanhe esse material ali nas plataformas. E o nosso desafio agora é encontrar mais assuntos, né? Sempre vai ter algum assunto de interesse na avicultura. E eu pensei da gente conversar sobre uma outra área que você trabalha bastante também, mais focada em enriquecimento ambiental, que é algo que vem demandando bastante, as pessoas têm se interessado muito e têm utilizado muito mais nos últimos anos, para que a gente possa conversar sobre tipos, objetivos, possibilidades, enfim, resultados. Então, professora Ebiara, quero começar pelo básico, né? Porque o nosso público ele é bem diverso. Quando eu falo de enriquecimento ambiental na avicultura, eu penso em utilizar ele com quais objetivos? Principalmente para enriquecer, para mudar o ambiente, que o ambiente é muito pobre, né? Assim, não tem nada para eles fazerem. Então, eles ficam estressados, porque hoje a gente sabe que os frangos, as galinhas, eles têm um grau de conhecimento, de entendimento, que a gente chama de viés cognitivo, né? Eles entendem as coisas. Então, ele não tem nada para fazer e acaba ficando estressado, brigando, batendo asa, se arranhando. Então, é uma coisa para entreter, tá? E a gente tem diversos elementos que podem ser utilizados para galinha e para frango, né? Algumas peculiaridades que não deve usar, que usa para galinha, não deve usar para frango e tal, mas de forma geral é bem parecido para os dois. Então, a gente tem um animal que bate menos a asa, que se arranha menos, que fica cutucando, um cutucando menos o outro, que eles se entretem com o enriquecimento. Empresa global de nutrição animal, a Alltech oferece soluções para enfrentar os principais desafios da avicultura. Junte-se a nós para maximizar a imunidade, segurança do alimento e qualidade dos ovos. Com a Alltech, você não precisa escolher entre desempenho, bem-estar e sustentabilidade. Nem todo enriquecimento é igual, né? E funciona da mesma maneira. Então, quais seriam os principais tipos, né, de enriquecimento que a gente está utilizando atualmente? Pesquisas fazem muito, as pesquisadoras usam muito o feno, fardo de feno, né? Nós fizemos também aqui, então seria o elemento mais clássico.
mas tem um problema de trazer para dentro do aviário um material biológico que não é de lá, né? A gente teve uma sorte uma vez de trazer com muito cascudinho assim, para dentro do aviário. Não foi muito legal, né? Então, assim, embora ele seja o clássico, a gente tem outros bem interessantes. A caixa de areia, na verdade pode ser a própria cama, maravilha, casca de arroz nova, né? Você troca, então ela fica limpa, ela fica mais macia, aí eles fazem aquele banho de areia, que é uma coisa um comportamento bastante natural. Essa é a mais barata e a mais fácil de colocar. Não ocupa espaço, né? Elas conseguem ficar lá dentro, então não ocupa a área do aviário, né? Tem poleiro, para galinha principalmente. Olha, por exemplo, poleiro é um problema. Para frango a gente não deve usar. Chega um momento que ele está muito pesado, ele não consegue subir no poleiro, tá? Então ele fica frustrado. Ele gostaria de subir, não consegue, isso acaba estressando mais. E é difícil você falar, põe até tal peso, tire o poleiro com as aves lá dentro, então a gente evita usar. Para galinha, não. Para galinha, elas adoram, elas têm necessidade de fazer o movimento, né, de se empoleirar. Elas adoram, gostam muito, tanto matriz quanto poedeira, nível de gaiola, né? E uma coisa que a gente usa aqui para as galinhas poedeiras é CD. Sabe aquele CD? A gente pendura na altura delas, elas bicam aquilo, roda, elas acham o máximo, porque brilhou, faz graça, né? Então elas ficam ali brincando. A gente conseguiu diminuir até o número de ovos bicados, né? Em vez de ela ficar bicando o ovo, ela vai brincar com esse CD. É uma coisa muito barata, né? A gente nem usa mais CD, todo mundo tem o tanto de CD em casa lá que não sabe fazer, e funciona bastante. Elas ficam bastante tempo brincando com aquilo. Já utiliza alguns materiais, né? A gente tem plataformas que, diferente do poleiro, elas são rampas ou são degraus pequenos que ela consegue subir de um lado e descer pelo outro. Então, ela exercita, desde pequena, tanto frango quanto galinha, a capacidade cardiorrespiratória, né, e a perna. Então, além de ter o que fazer, eles também fazem um exercício. Uma vez um amigo falou, é fisioterapia para ave? Eu falei, mais ou menos, porque diminui a mortalidade das aves por problemas de morte súbita, por exemplo, porque ela melhora a capacidade cardiorrespiratória com esse exercício sempre. E uma coisa bem interessante dessas plataformas, ela sobe de um lado, desce do outro, mas tem um platô ali. E quando eles são pintinhos, cabe 5, 6, 7 ali. E conforme vão crescendo, cabe 1. E eles ficam ali assim, e os outros aguardando, e eles fazem menção de descer, eles olham para o lado e não descem, tipo. Então até aquele que é o mais na escala hierárquica, ele está lá embaixo, ele se sente um pouco ali mandando. Então é interessante, assim, você vê, eles não brigam por causa disso, mas você vê que ele vai descer e não desce, que eles ficam aguardando. Saiu um, já sobe o outro, né? Então eles ficam entretidos e mais calmos, na verdade. Não brigam, não se arranham. E tanto, a maior parte, o grande lance do enriquecimento é não ocupar a área, né, para diminuir a área do aviário. Então, esses enriquecimentos que eles conseguem subir e ficar ali, o poleiro e tal, até o CD, eles ajudam a melhorar a qualidade de vida do animal sem diminuir a taxa de mutação. Isso é importantíssimo, né? Senão acaba não sendo bom para a produção. Sim, não, é muito interessante escutar essas reflexões, né, de quem trabalha com isso e faz essas avaliações, e principalmente pensar justamente nessa necessidade dos animais interagirem com alguma coisa que não necessariamente vão ser os outros. Não precisa interagir com a cauda do amigo ao lado ali, né? Tem uma coisa que eu pensei agora que faz muito sentido e talvez é uma das nossas demandas, né? Quais são os desafios mais comuns? Você falava da área que ocupa, né? Para a gente implementar um enriquecimento ambiental em larga escala. Essas plataformas, quando elas não são vazadas, a gente aqui faz com um piso de creche de suíno, sabe? Que daí, além dele conseguir colocar os dedos ali, fazer o movimento de poleiro, a sujeira cai, né? Então, a limpeza, se ele for um espaço vazado muito grande, o pintinho não consegue pôr o pé. Se for muito pequeno, você teria que limpar. Isso é um empecilho, né? E dependendo do que você usa, o feno, por exemplo, na realidade você teria que trocar com 21 dias, mais ou menos, outro colocar outro fardo. Então, a gente procura por equipamentos que durem
sejam duráveis, né, para você não ficar trocando toda hora, que acaba encarecendo. Então, o CD é legal, porque você pode deixar lá para galinhas, por exemplo, o lote todo, a produção toda. Os puleiros também não sujam. Então, depende muito do material que você usa. Tem gente que usa bambu, né, daí vai durar menos. Tem gente que faz de metal, dura mais. Então, o importante é o custo-benefício. No caso dos nossos estudos, você usar a plataforma de plástico, poleiro, esses CDs, eles são extremamente baratos, né, principalmente o CD, e você aumenta para frango, por exemplo, você aumenta o peso por metro quadrado, porque não morre. Eles não ganham menos peso, né, o desempenho é semelhante, mas eles morrem menos, a mortalidade é menor. Então, você acaba pagando esse investimento bem pequeno que você tem com o elemento de enriquecimento já no primeiro lote, porque você pega mais peso por metro. Uhum. E pensando só no peso por metro, mas aí tem qualidade de carcaça, né? Menos arranhão, dermatite, essas coisas, porque eles ficam menos tempo deitado ali na cama, se batendo, se machucando, brigando, né? A gente verifica bastante, né, em ambientes de enriquecimento, o play fight, que é aquela brincadeira de briga que eles fazem, né, quando ainda estão na fase de crescimento, que eles simulam a briga, mas não se encostam. Esse comportamento ele é típico de um lugar com muito bem-estar. Eles só brincam, fazem play fight se eles estão num bem-estar bem legal, senão eles não fazem, eles ficam brincando assim. Eles realmente brigam daí. Né? A gente vê esse tipo de melhora, assim. O principal delas é a quantidade de aves por metro, né, quilo por metro que você entrega no fim. Normalmente paga o investimento com sobra. Eu estava escutando você, estava pensando de várias coisas que já aconteceram, né, principalmente das pessoas de empresas, né, que vêm conversar com a gente algumas vezes sobre enriquecimento ambiental. Poedeira, né, talvez a gente tenha mais informações, né, mas aí a gente já vê em matrizes, frangos com menos. Por onde que as pessoas começam? Por onde que elas deveriam começar? Quais são os pontos básicos, assim? Você falava do custo, da durabilidade, do custo-benefício, mas como é que a pessoa inicia se isso nunca foi implementado, talvez, numa empresa ainda? Na internet tem bastante coisa, bastante imagem disso, né? O que eu acho assim, mais legal, eu nunca fiz. Coloca a caixa de areia para eles brincarem, né? Tomarem aquele banho de areia. Você já vai ver uma diferença grande. O que é importante é que você coloque esse enriquecimento antes da ave chegar. Se você coloca depois que ela está lá, ela demora para se acostumar, ela fica com medo. A gente já fez isso com 7 dias, por exemplo. Chegou um momento que eu falei, olha, se em 1h30 ele não passar, que a gente tinha o comedouro aqui e o bebedouro aqui, a gente colocou no meio. Uma coisa brilhante, era uma ráfia brilhante, né? Teoricamente, para eles brincarem com o vento e tal. E deu 1h20 quando o primeiro teve coragem de chegar perto. Quem estava do lado da comida ficou na comida, quem estava na água ficou na água, e eles não passaram, né? Eu falei, olha, eu levo até 1h30, senão eu vou tirar 1h21, alguma coisa assim. Se ele chega com aquilo já no aviário, é uma coisa normal para ele, né? Então, eu resolvi fazer o enriquecimento, vou fazer desde o primeiro dia, né? Diferente de outros animais, eles não enjoam, né? Sim. Então, normalmente eu coloco 2, plataforma e o CD, por exemplo, né? Para ter também diversidade. Como o CD não ocupa espaço algum, o vento, né, dos ventiladores, das coisas de chacoalha, tal, eles acham legal. E eles não se acostumam, né? Como suíno, por exemplo, que enjoa, né? Eles brincam para sempre. Teve um enriquecimento que a gente fez que eram luz de laser, sabe que a gente brinca com gato, que fica correndo atrás? Nós colocamos, eles iam atrás, tanto que no segundo dia a gente chegou à conclusão que não dava para deixar ligado direto, que eles estavam exaustos, só corriam atrás daquilo como se fosse bichinho, né? Então a gente ligava 15 minutos a cada 3 horas, senão eles não faziam outra coisa, mas eles adoram. Mas é um enriquecimento que quando ele está grande, começa a refletir nele, daí ele para de ver, de usar. Então usa até uns 15, 20 dias mais ou menos. Já o CD, a plataforma, eles usam o tempo todo. O feno também. O puleiro é aquele problema, né? Até um certo peso, 1,5 kg, 1,8 kg, eles vão. Depois eles começam a ter dificuldade para subir.
Daí tem a frustração de ver, né, você tem que tirar. Não que não possa, mas tem que se atentar no momento que eles não estão subindo, porque senão acaba, além de atrapalhar você de passar e vir a cama, se for o caso, ele tá uma coisa lá que ele tá querendo e não consegue fazer, né? Daí acaba ficando mais estressado. Mas eu começaria pela caixa de areia. É simples. A gente nem precisa ter uma caixa, na verdade. Se você tiver madeirite e colocar na cama e colocar a Maravalha nova, eles já brincam. Só que tem que trocar. Quando ela ficar suja, como a cama, ela já não tem mais validade, né? Então é interessante jogar sempre por cima uma cama nova. O CD eu acho que é bem legal também. E a plataforma, mas a plataforma, daí você precisa ter as dimensões adequadas, fazer de forma adequada, para eles andarem de lado do outro. E tem que ter isso, ele tem que não pensar, eu tenho que voltar para descer, ele tem que conseguir subir de um lado e descer do outro sem ter que ficar pensando muito, né? É importante. Professora Ibiara, estou pensando aqui algumas coisas assim que podem ser interessantes, né, para o pessoal que acompanha e principalmente pelas dúvidas que surgem assim quando eles conversam conosco também. Aproveitar a especialista. A gente sabe, você comentava, né, da idade do frango, das poedeiras, né, necessitando mais. Tem estudos, por exemplo, de avaliações em recria que influenciaram a fase de produção, e também consigo utilizar os enriquecimentos para a fase de cria e recria e para a fase de produção e reprodução da mesma forma, com o mesmo impacto. Você consegue. Eu não tenho conhecimento, não que não exista. Algum que falou, eu coloquei na cria e na recria não fiz a produção, ou a maior parte coloca na recria e na produção, né? Que eles são, que na recria eles ainda estão pequenininhos, tal, teria que ser um crescimento muito pequeno, pensando em galinhas, né? Mas na recria e na produção, sim. O que não é legal é você colocar numa fase e tirar na outra. Isso para outros animais a gente vê, né? Você criar a galinha no piso e pôr na gaiola depois, sabe? Ou você colocar para suínos mesmo, você coloca na creche, daí quando vai para a terminação você tira. O maior grau de estresse para suínos, que isso a gente fez pesquisa, é quando ele vem com enriquecimento você tira. Quem não tinha continua igual, quem não tinha e tem, melhor. Agora quem tinha e tirou é muito ruim, né? Então, se for para optar por uma fase, que seja a fase que ele fica maior tempo, que é a produção, né? Para matriz, o próprio o slet ali, onde elas sobem para ir para o ninho, já é um tipo de enriquecimento, né? Elas ficam lá, elas conseguem pôr a mão limpa, embora a função seja limpar a pata e tal, mas é um lugar que elas conseguem fazer o movimento de pega do puleiro, né? De empoleirar. Tanto que às vezes você olha, tem muito mais ave lá em cima do que embaixo. A gente tem isso, a gente começou a falar muito mais, principalmente se eu não estou dentro da mesma empresa e eu estou adquirindo animais que já foram recriados em outro local, como acontece muitas vezes com poedeira, talvez a gente esteja retirando o enriquecimento, né? Porque se fala muito na preocupação, principalmente nas fases de cria e recria, né? Que os animais são bem mais ativos, né? Principalmente, então eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, porque precisa ser pensado. Eu fiz é muito legal, assim, por exemplo, eu fiz esses dias uma coisa, era só para simular. Então eu tirei 30 aves da gaiola, pus no piso. Elas não sabiam subir no ninho, tá? Até umas 2 ou 3 subiram. Mas eu fiz um ninhozinho no chão, só para mostrar como fazia. Tinha 30. 23 botaram naquele único ninho, que eu pus um ninho só. Tava tudo ali, né? Então elas realmente a gente precisa enriquecer. No caso da gaiola, sim, mas qualquer coisa diferente, mas que elas gostem, elas rapidamente entendem que é legal e elas usam. Elas não ficam pensando muito o que fazer, não. Então, quando você tira, realmente causa um estresse grande para elas. Esse dia aí nós estávamos gravando para o Globo Rural uma matéria, e daí a galinha subiu, uma delas, acho que foram 5 que botaram no ninho, não me lembro muito bem, 6. Ela subiu no ninho, ela ficou jogando a cama pro lado, ainda falei, ela tá fazendo ninho. E você acredita que ela botou na frente da câmera? Muito bom. Ela virou de costas ainda e botou na frente da câmera. Mas foi assim, muito. Ele falou, nossa, 38 anos que eu trabalho com isso, eu nunca tinha conseguido pegar essa cena. Mas as outras que não subiram, elas foram nesse ninho que eu fiz embaixo, e acabou que ficou lá com a gente fazer outras coisas.
botaram tudo lá, né? Então, eles gostam, né? Eles gostam mesmo. Assim, eu uso muito anel, então quando eu tô perto tanto dos pintinhos das galinhas, e tô com a mão assim, eles vão, porque brilha, né? Tudo que brilha me agrada. Então, o CD é bem legal, eles gostam bastante do CD. Quando você coloca galinha que já está mais velha, ela demora uns minutos assim para ir. Mas se está desde o começo, eles brincam bastante. E, que nem eu falei, é uma coisa tão assim que a gente não. Aqui em casa tem 1 milhão de CDs que não tem nem onde tocar, né? É uma coisa. E dura. O CD pendurado, como ele não fica retinho no chão, é só o bico e elas não seguram, né? Dá para fazer 2 lotes com o mesmo CD sem problema nenhum. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta. Você falava de alguns resultados, já trouxe alguns exemplos assim, né? Por exemplo, avaliações que a gente faz de comportamento, de bem-estar, produtividade, né? Você tem resultados para compartilhar com o nosso público dos tipos e dos resultados em si? Temos. Eu tenho, assim como eu disse, a mortalidade. Então, nós testamos juntos a luzinha de LED, o feno e a plataforma, né? A plataforma ela é um quadrado de 60 por 60, como se fosse um bolo. E em cima outro de 20 por 20 com 6 centímetros de altura. Para subir de um lado e descer do outro. Desde piquititico, né? O mesmo 6 centímetros, que é quase o tamanho dele, eles sobem desde o primeiro dia até a retirada. A luz tem problema de começar a refletir neles e eles não enxergarem. E o feno, no comecinho, eles usam para se esconder. Ficam atrás do feno ali. Depois, quando eles conseguem subir, eles realmente interagem, ficam puxando feno, sobe, desce, pulam, né? E os 3 juntos, a gente conseguiu, assim, uma diminuição de 2 pontos percentuais na mortalidade. Praticamente não morreu, tá? O desempenho foi o mesmo. Então, mas ele vai gastar energia? Não. Ele gasta energia brigando. Ele gasta energia fugindo. Então, a energia que ele gasta para interagir com esse elemento é a mesma que ele gastaria brigando, fazendo essas coisas, né? Então, o desempenho foi igual. E o problema de perna, principalmente a espondilolistese, né, que é as vértebras correndo uma sobre a outra, porque a musculatura não é muito forte ali, como eles faziam esse exercício, diminuiu drasticamente a quantidade de espondilolistese, né? E miopatia dorsal cranial, porque eles não ficavam fugindo, batendo asa. Quando a gente nós separamos os 3, a plataforma foi a que deu o melhor resultado para eles, tá? Justamente pelo exercício que faz. Para a galinha poideira, o CD e a cama, caixa de areia, diminuiu muito briga, né, arranque de penas e tal, e número de ovos bicados também. Porque a galinha branca no piso, você tirar da gaiola e pôr no piso é outra vida, né? Não dá pra só tirei e vou manter o mesmo manejo. Mas a branca, ela é encapetada, como diz meus alunos aqui, professora, essas galinhas são encapetadas, né? Elas sobem, elas pulam, tem microfratura de pata, porque fica pulando do alto, e daí elas querem, quando você vê, tem 3 no mesmo ninho, tem 3 bocas de ninho vazia e 3 no mesmo ninho, e elas acabam quebrando o ovo, e daí brilha, e é legal, e elas acabam, maior a incidência de ovo bicado em galinha branca. A gente conseguiu diminuir bastante com esses elementos de enriquecimento. Em termos de produtividade, mantém, porém... A produtividade é a mesma. O que a gente percebeu foi assim, cair de 30% de aves brigando para 8% de aves brigando, né? Comportamento agonístico, qualquer que fosse, com qualquer tipo de elemento de enriquecimento, né? E o ovo bicado caía assim de 2-3% para 0,1%, sabe? Uma coisa assim, quase nula, né? Foi bem interessante isso. E longevidade, tem avaliações também? A gente tira quando dá 70% de postura, né? Então, eu nunca deixei até o fim para falar. Aqui, especificamente, a gente consegue levar até 140 semanas quase, as aves, né? Sem muda, logicamente. Então, a gente consegue uma longevidade legal. Agora, chega um momento que você fala, tá, já deu, né? Também, elas já estão, vamos aposentá-las. Então, eu nunca falei, vamos ver até quando chega. Assim, já cheguei a tirar com 140, botando 74%. Falei, mas gente, vamos dar folga para elas, né? Já deu também para visita. E o ovo começa, mesmo botando, a casca do ovo fica mais fina, né? Tem alguns processos que a gente não consegue
melhorar nem enriquecendo. 140 deu também, né, pobrecinha, tá bom, Sim, né? não, a gente tem números impressionantes, né, de ovos por ave alojada e a própria longevidade delas, né, atualmente é impressionante. Mais uma pergunta, eu estou te fazendo várias perguntas, estou aproveitando antes, professora. É, como é que eu sei se eu preciso fazer algum ajuste, né? Você falava que elas não enjoam, né? Que a ave, né, não tem características como os outros animais têm. Como é que eu posso saber se eu preciso fazer algum ajuste no enriquecimento que eu estou utilizando? Com que frequência ele tem que ser renovado, alterado? Eu tenho como saber isso? Tem, cada um vai durar, né? Você tem que olhar se ele está quebrado, se ele está, né, o poleiro quebrou, a caixa de areia abriu, o CD quebrou, né? Mas é assim, mais por observar. Pode acontecer de você fazer uma caixa de areia com uma madeira fina e ela quebrar, não sei, né? Mas por observação. A gente, como eu falei, o feno você normalmente tem que tocar no meio do lote, né? Porque eles vai abrindo, eles começam a arrancar e desmonta, né? A caixa de areia, quando ela está suja, porque ela tem que estar solta. A ideia é que ela tome aquele banho de areia, jogue nas penas, né? Se começa a ficar suja, ela não consegue mais fazer esse movimento que está igual a cama, você tem que trocar. Ou colocar por cima um pouco mais de cama nova, mas o ideal é tirar aquela e pôr outra, né? Então, depende, por exemplo, no verão, se você liga demais o aspersor, vai ter que trocar antes, né? Ou no inverno, se está muito fechado, também começa a umedecer a cama. Então, é uma questão de manejo. O mesmo manejo da cama, você tem que olhar ali na areia, porque ela tem que estar na maravalha ou na casca de arroz, depois na caixa. Ela realmente tem que estar solta. Então, eu não posso falar para você, dá para usar a mesma... Dá para usar a mesma caixa, a caixa em si, por muito tempo. Agora, como está a sua cama? Então, é mais de você ficar... Tem que estar solta mesmo, para não conseguir fazer aquele movimento de jogar no dorso e tal, né? Então, o CD, a gente já usou 2 lotes de produção de galinha coideira sem problema nenhum. Né? O que a gente fez foi trocar o barbantinho. Falei, tá muito sujo isso aqui, vamos trocar o barbante de um lado para o outro. Mas, assim, não estava atrapalhando a utilização dele, né? Então, é mais em função de quem está lá. Eu não posso falar para você, tem que trocar uma vez por lá. Se molhou, caiu água na cama da caixa ali, então é uma questão mais de olhar. Agora, não está usando. Interessadas também, né? Se elas continuam interessadas, estão se mas assim, atraindo, ela né? não está usando, porque, perdão, ela não está usando, a cama está lá, não está usando, elas não gostaram, alguma coisa aconteceu, provavelmente a cama está boa, elas estão fazendo isso na própria cama, né? Então eu vou colocar um puleiro, que é legal, colocar CD, colocar plataforma, coisas assim, porque a galinha, como eu falei, ela demora um pouquinho mais, mas ela se adapta. O frango, ele é mais difícil, ele demora bastante para... Ele para, porque a galinha ela não come o tempo todo com o frango, né? Ela fica mais... Então, o frango ele para o que ele está fazendo até ele perceber que aquilo não vai machucá-lo, que aquilo não é um predador. Então, acaba diminuindo a produção, porque ele fica lá, como eu falei, 1h20, quem estava na comida, quem estava na água, né? Isso numa produção não dá para acontecer, né? Mas, normalmente, vai bem. O período para o frango, ele não enjoa nem nada. Uhum. E acho que por fim, talvez, não sei se tem dados disso também, mas ao invés de eu começar, por exemplo, com 2, 3 tipos de enriquecimento, se aplica, por exemplo, eu vou começar com um agora e depois vou introduzir um outro ao longo do lote, funciona ou não precisaria? Para frango, não. Para frango, não, né? Para frango é legal começou com 2 até o fim, ou tirar, pode ser, se vê que não está usando e tal, mas colocar um novo no meio do caminho, não. O que a gente sugere é assim, olha, eu vou fazer caixa de areia, que é mais fácil agora, eu tenho de madeira aqui, faço uma caixa para 500 frangos, mais ou menos, né? E daí, no próximo lote, eu vou tentar o CD, sei lá. Deu certo os 2, daí no próximo eu ponho os 2 juntos. Isso tudo bem. Para galinha você pode até trocar, que é mais tranquilo, né? Agora, para frango, não é legal você trocar no meio do caminho, não, que eles se assustam e param de comer e se amontoam, né? Porque tem um raio ali de área de fuga deles que eles não vão chegar perto, então não é legal trocar. Alojou com um enriquecimento, vai até o fim. E fazer esses testes, assim, para aqui, todos eles foram bem sucedidos, eles gostaram de todos, né?
Não precisa colocar o feno, a caixa de areia, o CD, o pulê, não precisa pôr tudo. 2, 1, 2, já é melhor do que nenhum, né? Tem algumas pesquisas que mostram que o super enriquecimento atrapalha também. É muita informação, sabe? Aquela pessoa que vai no shopping no Natal, aquele monte de música, depois você fala, meu Deus, não estou aguentando aqui, tô louca. É mais ou menos isso também, não precisa colocar muita coisa. 2 é legal, acho interessante. Uhum. Sabe uma coisa que eu vi numa pesquisa fora? Eles jogavam, tudo bem que a gente não vai fazer isso aqui, mas semente de girassol, lançavam, assim, para os frangos, né? Esse lançar, eles terem que ciscar, já era um tipo de enriquecimento para eles correrem atrás. A gente não vai sugerir isso numa produção industrial de frango, vamos jogar, né? Mas isso é uma coisa que para eles já muda, né? Eles ficavam até aguardando o cara chegar para fazer essa brincadeira com eles, para eles correrem atrás, acharem. Então, qualquer coisa que treta é interessante. Sim. Eu lembrei disso, né? O pessoal da Europa, né? Lógico que aqui também a gente não está fazendo isso, mas utilizar. Tem um aluno meu que foi fazer doutorado de sanduíche, agora está de novo lá como pesquisador de trabalhar com larvas vivas, né? Como uma forma lá que funciona super bem e que eles Sim. utilizam isso ao invés de fazer farinha e purificação, já tinham resultados assim muito à frente nessas avaliações e, né, tudo é possível avaliando e verificando como tudo está acontecendo. Tudo é possível, mas eu fico pensando assim, tem coisa que não dá pra gente recomendar para uma grande produção, né? Tem coisa que você fala, essas luzinhas mesmo é para simular besorrinho, cascudinho. Daí eu vou falar, então, gente, põe cascudinho no aviário, porque é mais legal que não tem condição de fazer, né? Ficar jogando semente de girassol é caro, dá trabalho e tal, mas assim a gente sabe que funciona para pesquisa, né? Para produção familiar, coisa assim. Agora na indústria não tem como nem ter. Ser louca de falar, viu? Vamos começar a contratar alguém para ficar jogando semente de girassol aí no aviário. Não tem nexo, né? Então a gente busca coisas que são possíveis de serem feitas sem muito trabalho, sem muito custo, né? Colocar tenébrio não dá, gente. Por enquanto, só para brincar, né? Eu vou fazer farinha, beleza, é outra história. Agora eu vou pôr lá para ele ficar brincando, não dá, né? A gente tem que ter um pouco, tem que pôr o pé no chão também. A gente quer que eles sejam felizes, que tudo corra bem, mas a gente tem que ganhar dinheiro também, senão que graça tem isso, né? Isso é importante. Principalmente a característica da nossa avicultura aqui do Brasil, né, que é muito focada, né, em eficiência, em resposta econômica e também, né, respostas sustentáveis, né? A gente está avançando bastante, produzindo com muita qualidade, usando as pesquisas para ver o que de novo vem para o futuro também. Acho que o enriquecimento ambiental também foi um reflexo de muita pesquisa que foi feita, né? Que a gente tenha mais. Sim. Mas como eu falei, as pesquisas falam muito do feno, só que a gente sabe que é complicado. O feno não é uma coisa barata. É de ruminante. Você, às vezes, não tem na propriedade, você tem que comprar. Daí traz algum cascudinho, alguma coisa que você não quer. Então, o feno foi o primeiro, mas a gente consegue desenvolver outras coisas que são interessantes, que dão resultado, que não são caras e que dá para usar. Porque também, se o cara gastar meio dia só para mexer com o enriquecimento, ele não vai fazer. Exato. Então a cada 3 dias você tem que limpar isso aqui, varrer, trocar, bater, isso aqui. Vai falar, sinto muito, não vai acontecer, né? Então a gente tem que a função do pesquisador é desenvolver coisa que seja factível, não põe pote, limpa em pin aqui que dá tudo certo, nem existe, né? Então não dá para fazer, né? Ou então você vai gastar R$2.000 e vai ganhar 1.000, que vantagem levou, né? Então tem que ter essa noção também para poder aplicar, senão não adianta. Reinventar a roda, inventar uma roda triangular também não vai resolver, né? Então a aplicabilidade sempre conecta tudo, né? Senão não adianta. Bom, professora Biara, obrigada mais uma vez. Acho que a gente viajou bastante em todo esse mundo do enriquecimento ambiental e é bom escutar as pessoas que têm experiência falando sobre o assunto. A gente fica feliz com a tua participação de novo, né? Agradecemos a disponibilidade, as contribuições. Eu queria deixar um espaço final, né, para você mandar uma mensagem para quem nos acompanhou.
Obrigada. Primeiro foi uma delícia, adoro participar, sempre que precisar pode chamar. E eu acho que é isso, a gente pensar em bem-estar, tem que estar junto. Bem-estar do trabalhador, bem-estar do animal, sustentabilidade. Eu não posso pensar só no animal. Eu já ouvi isso, né? O frango tem ar-condicionado, que é o exaustor, painel evaporativo. E o cara mora numa casa de telha de fibrocimento e morrer de calor. Ele vai descontar a frustração dele no frango. Aliás, ele já está com raiva do frango. Eu não quero, vamos fazer uma casa maravilhosa. Não, mas vamos dar um pouquinho de atenção. Porque no fim das contas é ele que vai fazer. Ou não, né? Sim. Ou não. E também propor coisas mirabolantes que não são factíveis, que são aplicáveis, que você gasta muito tempo, muito dinheiro, e o retorno é só, o frango está mais feliz. Tem que estar feliz, mas tem que estar feliz o dono, o granjeiro, o frango e o ambiente. Senão não adianta. Eu falo, não pode propor nada que iguale o valor, tem que dar R$1 a mais, pelo menos. Se der o mesmo valor, eu vou falar, mas eu vou ter trabalho e vai ganhar a mesma coisa, né? Então, acho que isso tem que ser pensado sempre, todo mundo junto, não dá para pensar uma coisa só. Senão é reinventar a roda ou propor uma roda triangular que não vai para frente. Então, isso é importante. Por isso que eu disse que os enriquecimentos vai da pessoa ver se tem que trocar ou não. Para mim é mais fácil fazer caixa de areia, para mim é mais fácil colocar o CD. Então, a gente, sem estar lá e poder falar, não, aqui tal coisa é melhor, é tentativa e erro, sabendo que eles existem e que eles dão certo. Você tem que ver qual que é mais fácil e mais rentável para quem está aplicando. Isso. Bom senso, né? Sim, com certeza. Obrigada, a gente fica feliz com a tua participação de novo. Quero agradecer as pessoas que nos acompanharam até o final. Obrigada e até um próximo. Nós gostaríamos de reforçar um convite a todos vocês que têm nos acompanhado, que se interessam pelos temas do Aviário Podcast, para que nos enviem sugestões de convidados para participar dos nossos episódios, indiquem pessoas que tenham relação com qualquer área da avicultura, e uma das formas que nós temos de receber essas indicações é através do e-mail. O e-mail vai passar na tela para vocês, se chama hello@wisenetics.com.br. Fiquem à vontade para indicar profissionais que vocês gostariam de ver por aqui, para que nós possamos ampliar o nosso material e também a nossa rede de contatos. Nós ficaremos muito felizes com as indicações de vocês. Muito obrigada!